Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês hoje. Eu costumo aceitar esses convites porque, atuando na política, descobri que o bem que a política pode fazer é muito limitado, mas o mal é imenso. Nós mudamos uma sociedade começando pela sociedade. A política ela é reativa, então a política vai ser sempre pior do que a sociedade. Se nós quisermos mudar de fato o Brasil, nós temos que começar mudando as ideias, as sociedades, os valores. Então o que eu resolvi fazer aqui hoje, eu produzi um material especial para vocês, quis montar especialmente para essa ocasião, porque quis trazer um pouco de instrumental para que vocês possam, para quem, enfim, talvez seja útil para vocês, para que quando vocês esbarrarem na política, e vocês vão esbarrar, né? Hoje nós temos um país que o governo, de forma direta e indireta, domina mais de metade do nosso PIB, então vocês vão esbarrar de alguma forma no governo. Então eu trouxe um instrumental, penso, que pode ser útil para vocês. E o melhor instrumento para poder interpretar a política são verdades, mesmo que elas sejam inconvenientes muitas vezes. Primeiro, o que é democracia, né? É curioso porque esse é o tipo de conceito que é diferente de cadeira. Uma cadeira eu posso apontar para uma cadeira e dizer, isso é uma cadeira. Mas o que é democracia? Cada um vai ter uma ideia e um autor que se chama Schumpeter, que eu particularmente gosto muito, ele fala que democracia... Tem como voltar um? Vamos lá. Que democracia é o arranjo institucional para si, que a maior parte das pessoas vai dizer que democracia é um arranjo institucional para chegar a decisões políticas que realizam o bem comum, fazendo o próprio povo decidir as questões através de eleições, da eleição de indivíduos que devem reunir-se para realizar a vontade do povo. A maior parte das pessoas vai ter uma definição mais ou menos próxima disso. O problema é que essa definição é impossível. Essa definição é impossível, isso é uma ilusão. Por quê? Primeiro, porque o bem comum não existe. Não existe bem comum. Pensem comigo, se existisse algo como o bem comum, que todos concordassem, não era nem necessária a política, porque, afinal de contas, seria unânime. Cada pessoa interpreta a vida através das suas hipóteses de valores pessoais. Cada um tem a sua hipótese para interpretar a sua visão do que é o certo e errado. Então, cada um também vai ter uma visão, mesmo que semelhante a outras, particular do que é bem comum. Então esqueçam essa história de bem comum. Isso não existe. Também o povo como tal nunca pode realmente governar ou dirigir. Isso também é uma ilusão. Isso não existe. O povo, não é a vontade do povo que está no governo. O máximo que o povo pode fazer é votar em pessoas que irão, sim, aí estabelecer a sua vontade, praticar a sua vontade no governo, mas não é o povo. Schumpeter percebeu isso tudo e ele chegou a uma definição muito mais minimalista do que é democracia. E por que minimalista? Claro, quanto mais nós agregamos em uma definição de um conceito, mais difícil é tornar esse conceito geral e amplo. Então ele chegou a essa definição. Democracia é a competição livre pelo voto livre. Básico. É uma definição minimalista. Eu tendo a concordar. No Brasil, eu só não sei se a competição é livre e nem se o voto é livre de fato. Mas, via de regra, nós temos uma competição pelo voto. Portanto, tenham isso em mente daqui em diante. Porque eu vou falar agora sobre algumas verdades inconvenientes que geralmente não são ditas na nossa política e que eu espero que possam ser úteis para vocês. A primeira, e eu preciso que vocês entendam isso, tudo se resume a incentivos. Nós temos duas maneiras de analisar todas as situações. Ou nós analisamos através das grandes estruturas, o Congresso, a mídia, o judiciário, ou nós analisamos qualquer fato social a partir dos indivíduos. Eu prefiro analisar os fatos a partir dos indivíduos, porque, afinal de contas, são os indivíduos que agem na sociedade. Então, nós precisamos entender quais são os incentivos
que implicam nas ações dos indivíduos, que fazem os indivíduos se moverem. Tenham isso em mente, não importa qual é o político que você olhar, ele tem um incentivo, assim como você tem, como você se move por incentivos, sejam os seus valores, sejam os seus objetivos, as suas ambições, não importa. Você tem objetivos e, por isso, você tem também incentivos. Tenham isso em mente também. Primeira verdade inconveniente. Em uma república, se pressupõe que exista a tal da separação dos poderes. Percebi, eu fui vereador e fui deputado, percebi que essa separação de poderes, na verdade, no Brasil, ela é muito frágil, ela é quase inexistente. Primeiro, porque quanto mais você começa a funilar em direção ao topo, mais as pessoas se conhecem, mais as pessoas têm relações umas com as outras, independentes do poder. Um poder depende do outro para o orçamento, o outro poder depende do outro para a indicação de quem será o seu próximo companheiro. Os poderes são interdependentes. Então, melhor do que brigar entre si, muito melhor é ter uma harmonia entre os poderes. É os poderes agirem juntos para se proteger. Gente, a gente fica discutindo sobre a independência dos poderes e fiscalização dos poderes, só que, no fim do dia, eu garanto, eu vi, eu sei, todo mundo tomou uísque junto. Então, podem ter certeza, essa separação dos poderes, ela existe mais como um conceito sociológico do que efetivamente na prática. Sobre eleições. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu seria republicano, mas eu trouxe o exemplo do Trump porque eu conheço bem. É curioso como eu vejo pessoas brigando por conta de políticos e candidatos, e eu fico pensando, meu Deus, mas as pessoas não têm a mínima ideia de quem eles são, conhecem muito mal essas pessoas. Mas por quê? Porque o ser humano tem uma tendência a interpretar a parte que não conhece sobre alguém. O Trump é um ótimo exemplo disso. O Trump ele era um doador recorrente, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. É um sujeito que teve diversos problemas na sua vida pessoal, diversos escândalos, e em certo momento ele viu que existia um nicho no eleitorado americano de conservadores, e ele resolveu que seria candidato. Ele observou esse nicho nascendo, e ele decidiu que seria candidato. Ele contratou um marqueteiro, e aliás, tem o documentário sobre isso no Netflix, quem tiver interesse, Get Me Roger Stone. Está lá no Netflix, vale a pena. E aí ele chamou esse marqueteiro para fazer a campanha dele, para lançá-lo como personalidade política. O que fez e o nicho que eles queriam, era dos conservadores, do cinturão de ferro americano, do conservadorismo popular, aquele conservadorismo que está no chão de fábrica. O que eles fizeram? Resolveram, olha, precisamos criar um fato. O Trump, então, começou a pedir a certidão de nascimento do Obama. Logo depois, ele começou, e isso deu um rebuliço enorme, falando que o Obama não era americano, saiu em tudo que era jornal, tudo que era mídia, isso foi assunto nos Estados Unidos antes dele ser eleito. Depois ele começou com a história do muro, que vocês devem ter ouvido. E com isso, com esses dois fatos, e se filiando, lançando como pré-candidato no Partido Republicano, ele se tornou um símbolo do conservadorismo. Mas como assim? Por causa de dois fatos? Por causa de algumas sinalizações? Ninguém sabe ao certo quantos livros sobre conservadorismo ele leu, mas ele se tornou símbolo de um conservadorismo. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas interpretam a parte que não sabe, que não estão vendo. Então, ele sinalizou 2%, duas atitudes, e aí o eleitorado olhava, não, o sujeito que está falando sobre muro, claro que ele é conservador, claro que ele é um cara que vai defender os meus valores, mas ele não falou nada sobre isso. Só que as pessoas interpretaram, porque o eleitorado geralmente age assim, interpreta toda a grande parte que nós não conhecemos sobre os candidatos. E políticos, senhores, políticos, são profissionais em quê? Se nós pudéssemos definir no que são profissionais os políticos eles são profissionais em dizer o que você quer que ele diga, em identificar nichos na população e dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Os políticos de mais sucesso são aqueles que identificam os maiores nichos e conseguem falar para você o que você quer ouvir. É básico. Quando eu fico pensando, às vezes as pessoas pensam na espontaneidade de muitos políticos. Nossa, como esse cara é do povo, ele fala o que a gente pensa. Gente, ele está há anos estudando isso.
Ele está há anos debatendo isso, ele está há anos vivendo isso. Garanto para você, o que é falado é estudado antes, nada é não intencional. E é muito interessante porque as pessoas adoram, o eleitorado ele é movido por emoção, né? Muito mais por emoção do que por razão. E quando uma sociedade ela se estratifica, como a nossa, tá, entre dois polos, fica mais fácil instrumentalizar a ideologia. Quando as pessoas se identificam nesse polo aqui, os políticos identificam isso e fica muito mais fácil instrumentalizar as pessoas, o eleitorado. Então saibam disso, o político é profissional em dizer aquilo que você está ouvindo. Por isso que, antes de continuar, eu tenho um lado, tá? Eu sou um liberal na economia, sou conservador e eu tenho um lado. Então usem isso como filtro também do que eu vou falar. Mas eu tento ser imparcial quando eu faço uma fala. Mas, senhores, dito isso, que os políticos são profissionais e eles disputam um mercado competitivo, eu pergunto para vocês, quem é o inimigo da direita? Ou quem é o inimigo da esquerda? Mas vamos responder essa aqui. Quem é o inimigo, lembrando, mercado competitivo, quem é o inimigo da direita? É a direita. É a direita. São os outros partidos de direita, são os candidatos, os políticos também de direita. A esquerda é aliada nesse processo, porque, afinal de contas, você não disputa o eleitorado que a esquerda domina, você disputa o eleitorado que o outro partido de direita domina. Por isso que você vai ver grandes embates, às vezes contra esquerda e direita, mas, no fundo, quem cada lado quer minar e ter o domínio do mercado é no seu polo. Nós temos hoje no Brasil uma esquerda que, enfim, tem um partido dominante, ele conseguiu estabelecer o seu domínio naquele mercado eleitoral, e na direita nós temos uma luta, por isso que nós muitas vezes, ainda não está consolidado, é mais novo, por isso que nós vemos às vezes tantas brigas entre o polo da direita, porque o inimigo da direita é a direita, o inimigo da esquerda é a esquerda. É um mercado competitivo, lembram disso? O eleitor é o cliente, o eleitor de esquerda não é cliente da direita. Então não é inimigo da direita. Opa! Isso aqui é algo que, infelizmente, eu convivi e sigo convivendo com isso e vendo isso. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, né? O sistema, ele vive do problema, não da solução. Se é um mercado, e é um mercado competitivo, a partir da hora que eu solucionei o seu problema, eu não sou mais necessário. Então eu não vivo da solução, eu vivo do problema. Eu participei de ONGs muito tempo, era mais jovem e, enfim, tinha uma visão um pouco mais idealizada das coisas. E com o tempo, trabalhava com moradores de rua, né? E com o tempo, eu percebi que o objetivo não era tirar o morador da rua, não era resolver o problema de dependência química. Eu percebi que o objetivo era apenas criar uma categoria de pressão, sindicalizar, exigir mais repasses, não era resolver o problema. Na política é a mesma coisa. Eu sou CAC, né? Eu sou atirador desportivo. E, sinceramente, eu estou indignado com a direita, apesar de eu ser de direita. Por quê? Porque o Lula está fazendo um monte de decreto restringindo o nosso direito ao porte, agora ele restringiu a compra de 9 milímetros, ainda bem eu comprei antes, mas ele está restringindo. Mas ele sempre falou que ele ia fazer isso. Eu não fico indignado com ele. Agora, com quem eu fico incomodado é com a bancada que esteve lá durante 4 anos e não conseguiu mudar um estatuto do desarmamento para garantir o direito à autodefesa. Por quê? Porque não é interessante, né? Para quê? Porque enquanto você tem a proibição, eu posso falar contra, eu tenho uma plataforma política. Outra coisa muito interessante que eu percebi com o tempo, isso aqui tudo eu vivi isso aqui, né? Escolha o inimigo que não possa bater de volta. Isso é muito claro. O sistema político sempre está escolhendo inimigos que estão difusos, dispersos, que não podem reagir. À esquerda, à direita, os burocratas, coisas, enfim, difusas. Sempre grandes sistemas. Ninguém que está organizado para reagir a você. O sistema está sempre fazendo isso. Porque quando você bate em alguém que pode
reagir, acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo. Certa vez, nós tínhamos a reforma previdenciária tramitando aqui no Estado, e uma categoria quis usar a reforma da Previdência para resgatar privilégios que estavam extintos desde 2003, ao custo de 8 bilhões de reais para os catarinenses. Na hora, eu fui para as redes sociais, eu fui para a tribuna, falar contra. Era a categoria, naquela ocasião, dos delegados, eles queriam resgatar paridade e integralidade na aposentadoria. Um negócio absurdo. Não existe mais isso, desde 2003, eles queriam resgatar 8 bilhões de reais que o pobre catarinense ia ter que pagar, porque ele é o maior pagador de ICMS no Estado. Fui para as redes, falei, debati aquele dia inteiro sobre isso, fui o único que fui falar sobre isso. No dia seguinte, aconteceu uma operação da Polícia Civil na minha empresa. Todes é irritante, mas não é importante. Eu não sei se vocês acompanharam, esse pessoal briga aí por causa desse todes nas redes, é um negócio que me irrita pra caramba também. Agora eles estão nessa onda de que não existe mais todas e todos, né? Todes. Isso é irritante. Só que, gente, não é importante. Isso não é importante. Só que todo mundo está debatendo sobre esse negócio. Todo mundo debate sobre esse negócio nas redes. Enquanto o Brasil tem uma fila de prioridades a serem resolvidas. Mas por que o sistema político debate isso? Porque isso gera engajamento. Porque as pessoas falam. Porque as pessoas se importam com isso. Porque se o político fala sobre isso, faz um vídeo, dá 1000 compartilhamentos. 1000 compartilhamentos. Então ele fala, ele é incentivado a falar sobre aquilo que não é importante, aquilo que é desimportante. Então está lá, a gente tem um país com uma dezena de prioridades que nós poderíamos resolver, mas ao invés disso, nós estamos discutindo o todes. E enquanto nós discutimos esquerda e direita, alguém sabe quem é esse sujeito aqui? É o Pacheco, né? Enquanto nós estamos discutindo esquerda e direita, os pachecos da vida estão livres, né? Eles estão aí fazendo a festa. Por quê? Claro, é pão e circo. A gente fica aqui debatendo um assunto e aí o Pacheco, que é dono de duas empresas de transporte rodoviário, de ônibus, né? 2 das maiores do país, ele está lá, ele indicou o presidente da NTT. A NTT faz o quê? Regula as empresas de ônibus. Enquanto a gente fica discutindo isso, o Pacheco fez isso. Está lá, ele indicou o presidente da NTT, indicou o outro diretor, ele mudou basicamente a diretoria inteira. Ele indicou para ser o presidente o seu secretário de mesa. É o atual presidente da NTT. Esse pessoal está livre, enquanto a gente está discutindo outras coisas. Eu trouxe um negócio que tem até para mostrar para vocês. Não posso esquecer. Não, depois eu tomo. Isso aqui eu recebi essa semana. Isso aqui é uma correspondência do Tribunal de Justiça falando que eu perdi uma ação que eu entrei. Eu entrei com eu sou contador, né? Aí, os contadores enfim, não é nada contra ninguém. Os contadores do Estado queriam virar auditores, porque ganha muito melhor. Só que é inconstitucional, você fez um concurso para contador, você não pode mudar de carreira sem concurso público. Aí eles foram lá, eu era deputado, eles foram me ver, falar comigo, porque afinal eu sou contador. Então, ao invés de eu apoiar, eu entrei com um processo contra a lei que eles queriam aplicar, porque a lei era inconstitucional e isso gerava aumento de 5, 6, 7 mil reais por mês para sujeito que ganhava 13 e começou a ganhar 21. Sem concurso público, dinheiro de vocês. E isso foram 120 indivíduos que começaram a ganhar a mais por causa disso. Eu entrei com um processo, só que, como eu falei para vocês, não existe mais separação de poderes, né? E, curiosamente, a máquina se protege. Então, eu perdi. Alguém ficou sabendo disso? É o que acontece, a gente não... isso está acontecendo. Isso está acontecendo dia a dia. Isso foi um caso só. Nós temos milhares de casos como esse. Nós não estamos vendo o que acontece. E, claro, né, nós temos isso aqui é um fato curioso, né? O que eu falei para vocês do Pacheco, a Isto É, ela publicou na revista impressa, né? Publicou e distribuiu pelo Brasil.
e no site. Só que depois de 24 horas, o site, essa reportagem saiu do ar. Claro, gente, porque eu estou longe de ser aqueles que têm teorias, enfim, conspiracionistas, nada disso, mas lembrem-se que são incentivos. A empresa, a Isto é uma empresa. Sabe quem são os maiores anunciantes no estado de Santa Catarina? É o governo de Santa Catarina e o terceiro é a Assembleia Legislativa. É uma empresa normal. Como é que você vai... Você tem que ficar atento ao seu cliente também, né? Então, a imprensa também não ajuda muito, né, quando a gente está falando sobre o que está acontecendo de fato no Brasil. E aí, as leis, né, sobre leis e salsichas, é melhor nem ver como são feitas. Essa frase é do Barão de Bismarck, que ele está ali, que era o chanceler alemão. E por que eu trouxe isso? Porque eu trabalhei na fábrica, não de salsichas, mas a de leis. E é curioso, porque eu sempre ouço as pessoas, quando você cursa direito, o seu professor vai lá e diz que não, as leis são uma reação ao avanço dos costumes da sociedade. Que nada disso, nada disso. As leis são como salsichas mesmo, é melhor nem ver como é que elas são feitas. Eu vi como elas são feitas. Uma deputada foi andar de patinete, ela caiu, quebrou um dente, fez uma lei para proibir patinete. É assim que, mais ou menos, nasce a maior parte das leis. O sujeito tinha hipertensão, resolveu criar uma lei para combater esse mal. Ele foi lá e proibiu saleiro na mesa de bares e restaurantes, numa Câmara Municipal. Essa ideia se espalhou pelo Brasil inteiro, porque a ideia ruim no Brasil se espalha com facilidade. Se espalhou pelo Brasil inteiro. Essa história do saleiro. Quase nenhuma prefeitura resolveu cobrar, mas teve algumas que começaram a cobrar. Em Porto Alegre teve um mês que foram cobrar, e a fiscalização veio para cima, né? E aí o que os garçons começaram a fazer? Começaram a levar o sal no bolso. Chegava na mesa, vai um salzinho aí? É sério, gente, é sério. O pior foi em Vitória, que a lei também foi cobrada, aí alguns restaurantes começaram a pendurar o sal no teto, aí ele ficava balançando. E o pessoal ia lá e botava o sal. Não é verdade, gente? Pesquisem. E as leis são criadas assim. O sujeito vai lá, poxa, eu acho que eu vou fazer isso aqui. E propõe uma lei. Essa é uma das formas, né? E ainda é a forma menos nociva de criar uma lei. Tem formas piores e eu vou mostrar para vocês. Mas a maior parte é assim, é baseado na intuição, no improviso, que as leis são propostas. Agora, essa aqui é uma verdade que vocês precisam entender também para levar com vocês. Benefícios concentrados e prejuízos difusos. Esse é o motor da política. O que eu quero dizer com isso? A política é movida por pessoas em busca de benefícios concentrados que podem espalhar o custo disso pela sociedade, de forma que a sociedade não se manifeste, não perceba o custo disso. Por exemplo, se eu botar a mão no teu bolso e tirar R$10 para dar para ele, tu vai reclamar. Só que o sistema político criou uma forma muito inteligente de dar R$10 para ele sem tirar R$10 de ti. Eu tiro 20 centavos de cada um de vocês e dou para ele. Ele vai ganhar os 10 e vocês não vão se manifestar nunca por causa de 20 centavos. Isso vive acontecendo. Esse é o motor da política. Os políticos e as corporações, os grupos de pressões, principalmente, são quem comandam o Brasil, né? Eles têm muita força. Grupo de pressão não é de esquerda nem de direita. São sindicatos, associações, são, enfim, o pessoal do magistério, o pessoal do magistrado. São esses grupos que eles têm muito poder. Eles têm muito poder. Então, isso move a política. Você vai conseguindo um pouquinho para você aqui, ao custo de toda a sociedade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Dito isso, que a política se move através de benefícios concentrados e prejuízos difusos, vocês têm ideia de qual a maior frente parlamentar já criada no Brasil? Frentes parlamentares são união de deputados, senadores, para defender uma causa. Alguém tem ideia? Vocês acham que foi a da saúde? A da educação, então. Pô, a educação é importante, né? Não. A maior frente parlamentar já criada no Brasil. Poxa, eu criei o suspense, agora tem que ir, né? Passou direto agora. A maior frente parlamentar já criada. Tá difícil.
A maior frente parlamentar já criada no Brasil é a Frente Parlamentar da Justiça Notarial e Registral. Nada contra, tenho amigos que são donos de cartório, apesar de eu ser contra cartório, mas eles gostam de mim ainda, mesmo assim. Mas a maior frente parlamentar já criada do Brasil é a Frente Parlamentar de Justiça Notarial e Registral. Não é para defender saúde, não é para defender educação, não é para defender segurança, nada disso. Por quê? Benefícios concentrados. Quanto não fatura, ganha esse mercado, não é verdade? Benefícios concentrados. Quem perde é a sociedade inteira, que tem que ir em um estabelecimento provar que você é você mesmo. Mas convenhamos, quem é que vai fazer uma manifestação porque tem que autenticar um documento? Ninguém, né? Então esse sistema se perpetua. Benefícios concentrados de um lado, eles, prejuízo difuso, todos nós. Deputados propõem o fim do Uber e defendem o monopólio de taxistas. Eu fui vereador bem nessa época e era curioso como eu era 1 em 23, no começo era eu contra 22. E o pessoal vivia lá. E por quê? Porque o pessoal conseguia se organizar, dos taxistas conseguiam se organizar para estar na Câmara, em cada um dos gabinetes, para proibir esse tal de Uber. Né? Por quê? Porque um benefício concentrado, era um mercado que iria se abrir, né? Contra prejuízo difuso. Quem ia se dar mal? A população que ia perder uma opção a mais de mobilidade. Mas quem é que ia fazer uma manifestação porque você não pode usar o Uber? Ninguém. Então, a política tendia a apoiar esse grupo que estava em busca de um benefício concentrado, enquanto o prejuízo ia ser disperso na população. Tem uma frase que na política que diz que jabuti não nasce em poste, né? não dá em poste. Ou foi enchente, ou foi alguém que colocou lá. Né? Aí o Brasil resolveu fazer essa tal de tomada 3 pinos aí, né? E eu não sei quantos de vocês conhecem a história a fundo, mas resolveram fazer uma norma para utilizar essa tomada de 3 pinos, que era por segurança. Primeiro ano de vigor da tomada 3 pinos, 800 pessoas foram notificadas, entraram no SUS por queimadura, no primeiro ano. 5 anos depois, 1.200 pessoas entraram no SUS por queimaduras elétricas. Por quê? Porque esse terceiro pino aí, talvez vocês entendam melhor que eu, só funciona com aterramento, enfim. E o Brasil, as casas no Brasil não têm aterramento. Então, esse negócio, ninguém sabia bem ao certo por que esse negócio tinha nascido. Mas, curiosamente, quando esse negócio chegou no Brasil, só uma empresa tinha as formas e as máquinas para fabricar a tal tomada de 3 pinos. Né? Então, ela ficou no mercado sozinha por um tempo. Como eu falei para vocês, né? Benefícios concentrados, prejuízo difuso de toda a população que teve que pagar esse custo de mudança. Aí, gente, a parte mais importante, talvez, dessa fala. Se a política, se a democracia é um mercado competitivo, se as pessoas reagem a incentivos, e o motor da política são os grupos organizados, os grupos de interesse que conseguem caçar benefícios concentrados e dispersar esse prejuízo na sociedade, quem defende o pobre? Foi muito triste constatar isso na prática. Ninguém. Ninguém. Eu não estou brincando com vocês. Ninguém. Por vários motivos. Primeiro, o pobre, ele está a maior parte do tempo trabalhando para tentar colocar comida na mesa e sustentar a sua família. Então ele acompanha, via de regra, menos a política do que a classe média, média alta. Só que o usuário dos serviços públicos é o pobre. A classe média alta, média alta, rico, nem falar, né? Não é usuário do serviço público. Então, quais as preocupações de quem debate política, que é essa classe média para cima, não são as preocupações do pobre, de como está o serviço para ele. Por isso que o TODES é mais importante do que se tem gente morrendo na fila do hospital. Por isso que a gente fala mais sobre TODES do que sobre a qualidade da nossa educação. Ah, Bruno, mas tem lá o deputado que defende a educação. Gente, em 4 anos como deputado, eu nunca vi uma discussão sobre a qualidade do ensino. Nunca. Eu não estou brincando com vocês. O que eu vi foi sobre remuneração, é sempre remuneração. Tem o deputado da saúde. Não era saúde. Ele é o deputado daquela categoria.
Então, eu nunca vi uma discussão sobre a qualidade do serviço prestado nos hospitais, sobre se tem os instrumentos, se tem os insumos básicos. Não tem. O pobre, ele não é representado no sistema político. Não é. Porque a nossa discussão é outra, as nossas preocupações são outras, nós discutimos política, mas as nossas preocupações são outras, e o pobre não está discutindo política, que é o maior usuário do Estado, não está discutindo política. Efeito cobra, sobre as políticas públicas, eu estava falando para vocês. Alguém conhece o efeito cobra? Então, eu vou contar para vocês. Quando a Índia era dominada pelos britânicos, começou uma infestação de cobras em Delhi. E aí, os britânicos queriam acabar com aquela situação, né? Poxa, resolver aquela situação. Todo dia era um monte de gente sendo picada por cobra, né? E aí os britânicos tiveram uma grande ideia. Oferecer um prêmio para cada cabeça de cobra morta entregue nas autoridades. E foi um sucesso. Nos primeiros 3 meses, não paravam de entregar cobra morta nas autoridades. Só que teve um problema. Esse número de cobras entregues, ao invés de diminuir, não parava de crescer. O que aconteceu? Foram investigar. O que aconteceu? Criaram cobras. Começaram a criar cobras. Por quê? Focaram nas intenções, não nos resultados. Fizeram sem pensar nas consequências, não planejaram. É o que é chamado do efeito cobra. E, infelizmente, é assim que a nossa política pública é feita no Brasil. Parece óbvio, né? É óbvio que tem que pensar nas consequências, nos resultados, não é? Mas eu vou mostrar que não é tão óbvio assim. Todo mundo sabe aqui, e agora me ajudem, por favor. Todo mundo aqui sabe que nós temos que pagar melhor os professores para melhorar a educação. Não é verdade? Não. Olha só isso aqui. Nós aumentamos o gasto com a educação de 2005 a 2015 em 15% por aluno ao ano. Nós quase quintuplicamos o gasto. Você tem quase 80% desse gasto, porque a educação utiliza massivamente mão de obra, né? Então é capital humano. Então, quase 80% desse gasto foi em melhor remuneração. Só que olha o que... Eu não estou falando que, antes de ser mal interpretado, eu não estou falando que o professor não deve ganhar bem, não é isso. O que eu estou falando para vocês é que os números, às vezes, não são intuitivos. Que as políticas públicas não podem e não devem ser intuitivas. Nós temos que analisar. Olha só, que tristeza. Tem laser aqui, tem, né? Não. Olha só que tristeza isso aqui. 2005 lá, ó. Isso é a proeficiência em matemática. Desde então, aumentamos 15% real, acima da inflação, o investimento por aluno, e nós temos uma régua, uma reta. Não melhoramos o nosso ensino. Isso é triste, né? Porque... E eu sei por que isso acontece, porque eu vi isso acontecendo. Porque a discussão nunca é sobre avaliação, desempenho. Ninguém vai lá medir. Não estou brincando para vocês. Ninguém vai lá medir. Não tem medição. Nós temos por exemplo, nessa parte aqui, o Brasil tem um dos melhores sistemas de avaliação de desempenho do aluno. Mas é muito curioso. Nós vamos lá, avaliamos, está péssimo. Aí nós voltamos para o distribuir recursos. Aí distribuímos recursos, está péssimo. Voltamos para o distribuir. Nós não avaliamos o porquê que está ruim. É como se nós construíssemos um avião, nós botássemos ele a voar, e aí ele cai. Aí nós, caiu, vamos construir outro. Eu não estou brincando, é assim. Eu vi 500 milhões de reais quase serem torrados. Eu vivi isso. Quase 500 milhões de reais serem torrados, sem o mínimo critério. 500 milhões de reais é dinheiro, né? Para mim é muito dinheiro. Eu acho um bom dinheiro, né? O que aconteceu? Chegou lá na Assembleia Legislativa um projeto, e é assim que nascem as políticas públicas. O governo fez um projeto, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de permanência dos estudantes no ensino médio. Chegou o projeto, tinha 3 artigos, uma folha, 500 milhões de reais.
Eu fui olhar aquele projeto, como assim? Está tudo errado aqui. Aí eu cheguei para os outros deputados, como é que vocês vão aprovar isso aqui? Não tem aqui exigência. Eles iam aprovar, né? Então, algumas vezes na política o que você pode fazer é mitigar o dano. Vocês vão aprovar isso aqui, não? Vamos. Como é que vocês vão aprovar isso aqui? Não exige que o sujeito tire uma nota mínima, não exige que ele passe de ano, não exige nada. Ele pode simplesmente se matricular, nem frequência exige. E era o custo de 500 milhões de dólares, de 500 milhões de reais, sem o mínimo critério. Ia ser torrado. Aí, pelo menos, consegui colocar alguns critérios nessa política pública. Mas é por isso, porque a gente não avalia, a gente não sabe qual o resultado das políticas públicas, a gente não vê onde foi feita a mesma coisa e quais os resultados que aconteceram lá. E aí nós vamos criando um monte de coisa, né? O Brasil cria 798 normas por dia, são quase 300 mil por ano, normas, decretos e leis. E nós criamos aí, claro, um monte de políticas públicas e leis de procedência um tanto quanto duvidosa. Agora eu vou trazer alguns exemplos que eu vivi. Essa lei aqui é muito interessante. Ela proíbe a prática de finning em Florianópolis. Alguém sabe o que é finning? Finning é você pegar um tubarão vivo, tirar as barbatanas e devolvê-lo ao mar. Florianópolis não tem tubarão, mas tem uma lei que proíbe a prática de finning. Pouco importa, tem lá a lei e o cara que propôs é o cara que se preocupa com o meio ambiente. Isso aqui é ótimo também, né? É uma lei que obriga, basicamente, o médico a ter letra legível. Muito bacana, eu também acho que o médico deveria. Mas, gente, como é que você vai fiscalizar isso? Você já imaginou o médico lá receitando uma receita para você? Olha, meu amigo, você vai tomar, você tá aqui a receita, e ele começa a escrever, aí você pergunta, tá, doutor, mas é de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas? Aí ele se confunde, a letra sai um garrancho, e nisso sai um fiscal de trás de um biombo, assim, de algum lugar, e diz, peguei você. Gente, isso não existe. Nunca ninguém foi multado por isso em Florianópolis. Essa aqui também... proíbe a comercialização em Florianópolis, como se os outros municípios não pudessem fazer. Essa aqui é bacana. Essa aqui, eu não sei quanto a vocês, mas sempre que eu passo na frente de uma obra, eu me mato de curiosidade para saber o nome de todo mundo que trabalha naquele lugar. Não é? Vocês não têm a mesma curiosidade? Pois é, aí em Florianópolis tem uma lei que obriga a colocação do nome de todo mundo que trabalha na obra numa placa na frente, né? Isso, claro, fomentou muito o mercado de placas, né? Porque as pessoas iam saindo e voltando e as placas eram mudadas, né? Essa aqui também, institui o dia do Saci no município de Florianópolis. Isso aqui aumentou o turismo em Florianópolis em 37, não, brincadeira, não aumentou nada. Mas tem lá a lei do Saci. Essa aqui é muito bacana. Quando você for a Florianópolis, exija os seus direitos. Exija os seus direitos. Você tem direito à diversão e a laser. É muito importante a pessoa ter direito a laser. Essa aqui é bacana também, né? Eu falei para o cara, não propõe esse negócio. Ele não me ouviu, ele me falou isso, era 11 da manhã, às 8 da noite ele estava no Jornal Nacional. Ele queria proibir o 5G em Santa Catarina. Eu falei para ele, não faz. Ele, vou fazer, não faz, vou fazer, fez. Essa aqui é muito importante. Essa aqui resolveu um grande problema. E eu quero dizer para vocês que, muito provavelmente, vocês são todos delinquentes contraventores. Sabe por quê? Porque em Santa Catarina, você não pode falar a palavra crack. Acabei de falar, que droga. Você tem que falar crack, a pedra da morte. Eu não estou brincando, isso é lei. Isso é lei, tá? Está na lei. Gente, às vezes é insalubre fazer o que eu faço. Mas vamos lá. Mas assim, vamos agora ver pelo lado dos políticos. E se eu falasse para vocês que eu não quero que todos os brasileiros façam faculdade? Vocês iam achar isso uma fala boa? Eleitoralmente, isso é bom? É péssimo, né? Não é verdade? Mas, senhoras e senhores, eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Nós não precisamos que todos os brasileiros façam faculdade. Nós estamos formando, dia a dia, pessoas que o mercado não está demandando, enquanto nós estamos deixando de formar pessoas em ensino técnico, por exemplo, que o mercado está demandando.
Nós estamos formando secretárias e motoristas de Uber com diploma superior e está faltando torneiro mecânico para ganhar R$ 9.000 na indústria. Nós temos um apagão de mão de obra e estamos investindo em formar profissionais que nós não precisamos. O Brasil forma, por ano, só 17% de ensino superior técnico. Só 17%. Alemanha, 51%. Ensino bacharelado é para quem quer fazer pesquisa. No resto do mundo desenvolvido, faculdade é para quem quer fazer pesquisa. O Brasil precisa de mais ensino técnico. Nós temos um fetiche aqui pelo bacharelado, porque é muito difícil falar esse tipo de coisa, e aí nós estamos deixando de formar pessoas que poderiam ter uma qualificação melhor para mercados que o Brasil está exigindo. Nós vamos falar mais sobre isso. O Brasil tem uma cultura também muito ruim, que nós achamos que proibir é mais fácil do que educar, né? Para que eu vou educar uma população se eu posso proibir alguns comportamentos? Agora é a hora mais polêmica dessa fala e muitos de vocês vão discordar de mim. Mas, Bruno, do que você está falando que é mais fácil proibir do que educar? Quando você proíbe alguma coisa, você não ensinou nada a ninguém. Você só podou um comportamento. Ninguém melhorou. A sociedade não melhorou. Educação melhora a sociedade. Proibição não faz nada. Eu vou dar um exemplo polêmico aqui. Quando eu era guri, minha mãe dizia: meu filho, quando você estiver no ônibus e alguém precisar de um lugar, você levanta e cede a vez. Quem aprendeu isso? Acho que, né? Todo mundo aprendeu isso, não é verdade? Pois é, nós aprendemos isso. Então, quando alguém chega no ônibus, eu dou lugar, enfim, né? Acho que é justo. Mas aí, resolveram fazer uma lei reservando uma quantidade de, exemplo de Florianópolis, uma quantidade de assentos preferenciais. É curioso, eu não estou falando que não deve ter prioridade, tá? Mas olha só para as consequências não intencionais daquilo que se propõe. Criaram leis de assento preferencial. Então, beleza, 8 assentos ficavam vagos ali. Agora imagine a seguinte situação: ônibus lotado, entra a primeira pessoa que precisa de assento preferencial, senta. A segunda, entra, senta. Entra a oitava, ocupou o último lugar. Entra a nona. O que vai acontecer? Qual é o incentivo? Se tiver um de vocês lá, eu sei o que vai acontecer. Mas qual é o incentivo que nós criamos? Quem está fora do assento preferencial, não estou no assento preferencial, não é comigo. Não é comigo. Eu estou legitimado de estar aqui. Eu fui legitimado pela lei de estar nesse assento. Aquele assento é o preferencial. Nós substituímos a educação pela legislação. E aí, o que fizeram em Florianópolis? Tornaram todos os assentos preferenciais. Ou seja, todos os assentos agora são preferenciais. Ou seja, a gente é incapaz de educar, sabe? É um negócio muito louco, porque a gente tem essa cultura de lei, de substituir tudo. Isso aqui, e isso também nos leva a situações mirabolantes, né? Como nós resolvemos proibir tudo, fiscalizar tudo, legislar sobre tudo, isso nos criou uma cultura de legislação que nos obriga a fiscalizar o caos, coisas desimportantes. Aconteceu aqui em 2019 um fato curioso. Nós tivemos o primeiro, por conta dessa legislação que não faz sentido, e a nossa cultura de fiscalizar tudo, de proibir tudo, o Brasil e Santa Catarina teve o primeiro concurso de queijo do mundo sem degustação. Não estou brincando. Os juízes chegavam na frente do queijo, é um belo queijo, e davam a nota para o queijo. Por quê? Porque a a Vigilância Sanitária do município proibiu que aquele queijo, que era queijo cru, concurso de queijo, é queijo cru, né, fosse degustado. Então, foi o primeiro concurso de queijos sem degustação do mundo. Com tudo isso dito para vocês, eu pergunto, eu tenho uma resposta para isso, mas é uma provocação. O que é pior? Um político corrupto ou um político incompetente? Vocês já pensaram sobre isso? O que é pior? Os dois são péssimos, perfeito. Mas o incompetente não é menos pior que o corrupto, porque o dano que ele pode causar, em termos absolutos, eu tenho certeza, em termos de valores,
é maior, porque ele pode destruir toda uma economia. Ele pode fazer obras. Quando você tem um político corrupto, às vezes ele rouba um percentual de uma obra que foi entregue. Quando você tem um político incompetente, às vezes ele não entrega a obra. E ele gastou tudo. Os dois são terríveis. O corrupto, ele corrompe a alma, né? Ele corrompe a moral do nosso povo, né? O incompetente gasta o bolso do nosso povo. Tá, e o que isso tudo tem a ver com economia agora? Imposto, para começar, imposto não é causa, é consequência. Isso tem que ficar muito claro para nós que, bom, eu sou empreendedor também, isso tem que ficar muito claro, porque isso muda totalmente o foco do nosso debate. Imposto não é causa. Se imposto não é causa, ele é consequência, o que é a causa então? A despesa pública. O imposto é só a consequência, a causa é a despesa pública. Eu sempre sou chamado, e fico muito feliz, para aqueles feirões do imposto, para palestrar, para falar, e eu sempre digo, o nosso foco, o imposto é só a consequência. A causa está na despesa pública. Tá bom, mas então, como nascem? A despesa pública nasce dos orçamentos públicos. E como nascem os orçamentos públicos? Eu sou contador, aprendi na contabilidade que existe escassez. Os recursos são escassos, né? Na empresa de vocês são obrigados a lidar com aquilo que vocês têm, né? Com números, planilhas, né? Só que Thomas Sowell, um economista que eu gosto bastante, ele diz que a primeira regra da economia é a escassez. Já a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. O orçamento público, em tese, e eu tenho certeza que na empresa de vocês, é feito com planilha, dados e escassez. No sistema político, ele é feito assim. Eu não estou brincando. Ele é feito baseado em intenções e em pensamentos que são abstratos, fogem, fantasiosos. Eles não são feitos com base no que realmente existe no mundo real. Sabe por quê? Porque o político, o sistema político não é só o político, é o burocrata também. Ele tem um grande incentivo para vender a janta, para comer mais no almoço. Ele é desincentivado a pensar no longo prazo. Por quê? 4 anos. 4 anos. Por que eu vou pensar no longo prazo? 3 anos atrás, teve uma votação na Assembleia para aumentar o salário da maior categoria do serviço público catarinense. Eu fui o único a votar contra. Fui o único. Por que eu votei contra? Esse projeto não tinha nenhuma previsão orçamentária, não tinha análise de impacto, não tinha nada. Ou seja, nós não sabíamos se eles iam conseguir continuar recebendo aquele aumento, porque não havia previsão, nada. Que, aliás, a lei exige que tenha. Não tinha nada, eu fui o único a votar contra. Vocês podem imaginar que eu virei o vilão dessa categoria inteira, né? Até hoje eu sou cobrado por esse voto que eu dei. E eu tentava explicar, não é contra a categoria, é contra o projeto, que não tem análises aqui. E aí aquele monte, às vezes, de gente, político, que eu sabia que não eram pessoas legais, sendo aplaudidas por essa categoria. E eu sendo trucidado. Qual é o incentivo? Eu votaria de novo igual. Mas qual é o incentivo que o político tem de votar como eu votei? Todos eles foram aplaudidos. Todos foram aplaudidos. Por quê? Daqui a 8 anos, 7 anos, se der problema, ninguém está aqui. O negócio é atender o imediato. Se der problema lá na frente, não é problema meu. Até porque, na política, existe o que é chamado de matemática. E quando eu digo política, não é só os políticos, é o sistema político. Tá? Matemática. Alguém conhece matemática? Pois é, eu descobri isso em uma audiência pública, onde eu estava com diversos parlamentares, e aí estava se debatendo leis e diretrizes orçamentárias. E aí alguém levantava lá e dizia, temos que fazer tal coisa. Aí eu dizia, não dá, o orçamento não comporta. Aí subia outra pessoa e dizia, nós temos que fazer tal coisa. E eu respondia, não dá, o orçamento não comporta. Aí um parlamentar se irritou comigo, levantou e disse, Bruno Souza, você é muito, muito insensível. Nós temos que investir 30% em educação, 30% em saúde, 30% em segurança e mais 20% em turismo e cultura. Espera aí, como assim? 100% de algo?
O todo de algo é 100%, né? Não é 110%. Mas não importa, é assim que é feito, é nas intenções. E eu aprendi nesse dia também o que é pensar diagonalmente. Alguém sabe? É um método de pensamento revolucionário, pensar diagonalmente. Eu fui lá, eu sou contador, eu sou chato com os negócios de planilha, eu estou sempre com planilha na mão, né? Eu fui lá e fui argumentar com um parlamentar que era, em tese, era alguém bem instruído na área e tal. Fui mostrar para ele, olha, está aqui o orçamento, se a receita está crescendo menos do que a despesa, não vai fechar, isso vai colapsar ali na frente e tal. E aí ele olhou para mim, olhou para a planilha, olhou para mim, para a planilha. Muito bom aqui tua análise, tua projeção, mas o teu problema foi que tu não pensou diagonalmente. Pensar diagonalmente, e saiu, e me deixou ali. Aí eu, que diabos é pensar diagonalmente? Depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão. Que é mais ou menos isso aqui. Isso é pensar diagonalmente, né? A única diagonal que eu posso imaginar é isso aqui. E, gente, o orçamento público tende ao crescimento sempre. Sabe por quê? Porque quem economiza no setor público é punido. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Sou um secretário de, sei lá, meio ambiente. Eu tenho o orçamento X para trabalhar no ano que vem inteiro. Orçamento X. Só que aí eu sou muito preocupado com economicidade, né? Eu gastar, eu respeito o dinheiro do pagador de impostos. Então, ao invés de gastar X, eu gastei só 90% de X. Economizei 10 ali, né? O que vai acontecer no próximo ano? Os formuladores do orçamento público, eles sabem que o orçamento é escasso. Como eu vivi, ao invés de X, eu vivi com 90% de X, vai ser designado para mim só 90% de X. Eu não posso economizar. Se eu economizar, eu vou ser punido. Então, não economiza, gasta e pede mais. E além disso tudo, nós temos essa mania, né? De vincular orçamento, vincular percentual para áreas. Isso parece bonito, mas, novamente, efeito cobra. Quer ver? Eu conheci um médico que ele estava trabalhando como secretário de saúde num município, e ele desenvolveu um método que iria economizar, era um município pequeno, iria economizar lá 6 ou 8 milhões de reais por ano na Secretaria de Saúde. Usando um aplicativo lá, 6 a 8 milhões de reais, legal pra caramba. Só que ele não aplicou. Sabe por quê? Porque se ele aplicasse, a economia feita ia tirar ele do gasto mínimo em saúde do município. E aí ele seria processado, porque ele não realizou o gasto mínimo. Então ele não pôde usar o software que economizava, porque tinha um gasto mínimo, ele precisava gastar. Porque nós achamos bonito vincular orçamento público, né? Botar aqui tantos por cento é para tal lugar, tantos por cento é para outro lugar. E eu conheci um prefeito também, que ele era conhecido por ter as creches mais bonitas de toda Santa Catarina. Ele pintava as creches 2 vezes por ano. Quem é que pinta a sua casa 2 vezes por ano? Mas o que acontece? Como as crianças estavam diminuindo no município, a gente está vivendo uma inversão da pirâmide etária, né? Ele não precisava abrir mais escola, só que ele tinha que gastar o mínimo em educação. O que ele fazia? Obras que não eram necessárias. Pintava 2 vezes ao ano a creche, porque tinha que gastar o mínimo em educação. Pois é, a isso tudo nos leva, né? Nós temos uma carga tributária que só aumenta. Independente de governo A ou B, a nossa carga tributária só aumenta e só vai aumentar. A previsão com esse novo arcabouço fiscal é que daqui a 4 anos nós precisemos ter mais de 300 bilhões a mais no orçamento público do que temos hoje. 300 bi, não é 300 milhões, não, é 300 bilhões de reais. Porque o nosso gasto não para. E o que é a causa do imposto mesmo? É o gasto. Então, preparem-se. A carga tributária de vocês vai aumentar. Vai aumentar. Vocês vão pagar mais impostos. É inevitável. Porque nós não estamos focando na causa.
Como eu falei, mágica não existe, vocês vão pagar. E é curioso, benefícios concentrados, prejuízos difusos. A gente não acompanha a causa, mas a gente reclama do efeito. A Assembleia, nesse momento, está discutindo o fim dos 14% que o Estado, que os servidores aposentados têm que pagar para a Previdência, né? A Assembleia, um deputado lá achou legal sinalizar para esse grupo, é um grupo grande, 70 mil pessoas, imagina, né? Gente pra caramba, isso aí elege qualquer coisa, né? Aí ele resolveu falar isso, defender isso, e como é uma pauta que tem muito apoio em 70 mil pessoas, esse pessoal fez lá a lista de apoio e tal, começaram a ir de gabinete em gabinete, está todo mundo lá na Assembleia Legislativa apoiando esse negócio. Sabe quanto isso vai custar para vocês? 21 bilhões de reais. Em Santa Catarina. E eu quero lembrar para vocês que o catarinense é o maior pagador per capita de ICMS do Brasil. Ninguém paga tanto ICMS quanto a gente. Ninguém. Nós somos os maiores pagadores. 21 bi a mais. Benefícios concentrados. Prejuízo difuso. É o feijão de vocês que vai ficar mais caro e vocês nem vão perceber. Prejuízos difusos. E quando eu falo sobre grupos de pressão e de interesse, gente, existe uma teoria que se chama teoria da ferradura, né? Que fala que nas pontas os extremos dos dois lados, dos dois aspectos políticos se aproximam, né? E quando se trata de agradar grupo de pressão, direita e esquerda são muito parecidos. Eles vão aumentar o gasto para mandar para você. Cada um tem os seus grupos, né? Nós temos a direita com os seus grupos mais ligados à segurança, nós temos a esquerda com educação e saúde, mas quando é para mandar a conta para o contribuinte, os dois grupos se aproximam, eles votam juntos. Eu desafio vocês, podem olhar as votações na Assembleia, no Congresso, vai ser a mesma votação. Eles votam juntos. Quando é contra o pagador de impostos, votam juntos, se aproximam. E nós, claro, isso é muito perverso, porque o Brasil tem um sistema, lembra dos pobres que a gente falou? Eles são os maiores pagadores de impostos no Brasil. Por quê? Porque os nossos impostos estão sob consumo. Olha lá o primeiro gráfico. Tá ruim de ver porque vocês estão tão longe, mas o Brasil, ele tributa muito mais o consumo do que os outros países. Países desenvolvidos tributam renda, países subdesenvolvidos tributam consumo. E consumo, por que é bom tributar consumo? Porque consumo está escondido, né? Consumo está ali, você não vê que tá ali, o pobre paga e nem sabe que está pagando. Renda, você vai ter todos os auditores fiscais reinando, você vai ter todos os procuradores, promotores reinando de ter que pagar mais sobre renda, né? Então, o pobre, ele paga e não sabe, ele não reclama, ele não é organizado, né? E enquanto que renda, o pessoal é mais organizado. Por isso, quando você falar que o Estado tem que fazer alguma coisa, você tem sempre que pensar o seguinte: você tem que dizer que eu gostaria que o pobre pagasse 54% disso. Porque o pobre paga 54% de toda a despesa pública brasileira. Quem ganha até 3 salários mínimos paga 54% de toda a despesa pública brasileira. Quando você diz, eu acho que o Estado deveria fazer isso, você está dizendo, eu acho que o pobre deveria pagar 54% disso. Se você conseguir responder positivamente dizendo que eu acho que o pobre deveria pagar isso, defenda o que você está defendendo. Agora, se você acha que ele não devia pagar, pense 2 vezes se você acha que o Estado deveria fazer tal coisa. Agora a parte boa. Eu falei para vocês, nossa, quero que você saiam felizes daqui, tá? Tem solução. O caminho para a prosperidade, a boa notícia é que é conhecido. Muitos países trilharam um caminho para mudar isso tudo. E eu vou trazer alguns poucos exemplos. Primeiro, mais uma má notícia. O Goldman Sachs fez uma análise ano passado e fez uma projeção, mês passado, e fez uma projeção das maiores economias nos próximos anos. O Brasil, né, a gente vê que está ali, né, em 2000 estava ali, aí depois saiu, e em 2050 a previsão é para que ele volte para a 8ª posição, mas olha só quem vai passar a gente, quem vai ser uma economia maior que a gente em 2075. O Egito, o Paquistão, a Nigéria e a Indonésia e a Índia. Toda essa turma aí vai passar o Brasil. E por quê?
Senhores, eu vou ser parte econômica, eu vou ser objetivo com vocês. Porque nós temos um grande problema. Mas antes eu preciso balizar um pouquinho sobre vocês o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, ele já teve cerca de 3% da economia global. Hoje nós estamos ali 2%, mais ou menos. Caímos bastante na participação. E por que é importante isso? Porque quando nós falamos que nós não conseguimos crescer, o nosso PIB não cresce, PIB compra comida. Eu lembro que teve um presidente aí que falou que PIB não importava. PIB importa sim, porque como nós não crescemos o nosso PIB, a nossa população tem uma renda menor. Nós tínhamos, a linha vermelha aqui era o Brasil, tá? A linha azul era o resto do mundo. Nós tínhamos uma renda per capita maior que o resto do mundo. Até que em 2012 para 2014, o Brasil teve uma queda brusca na nossa renda per capita. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Na renda per capita, e o mundo nos passou. Ou seja, a renda do brasileiro caiu. Tá. Mas quando eu digo que a renda do brasileiro caiu, de quem nós estamos falando? Quem são esses brasileiros que a renda caiu? Porque é muito curioso, quando a gente fala de rico e pobre no Brasil, nós precisamos colocar as coisas em perspectivas. Eu não sei se você sabe, isso aqui é a amostra de domicílios do ano passado. Eu não sei se você sabe, mas se você ganha mais de 5 salários mínimos, você está entre os 3% mais ricos do estado de Santa Catarina. E Santa Catarina é um estado rico. Eu vou repetir, se você ganha 5 salários mínimos ou mais, você está entre os 3% mais ricos. 82% da população ganha até 2 salários mínimos no máximo. Às vezes nós vivemos uma bolha nossa e achamos que pobreza é o que nós vemos, né? Não. Tem muita pobreza no Brasil e em Santa Catarina que nós não enxergamos. 82% da população vive com até 2 salários mínimos. 57% com menos de 1. Em Santa Catarina. Então, é muito importante nós falarmos sobre renda per capita. E qual é o nosso principal problema? Bom, nosso principal problema é que o nosso bônus demográfico está acabando. Alguém já ouviu falar de bônus demográfico? Bônus demográfico é um período no país em que a população ativa, que trabalha, começa a crescer e começa a se tornar maior do que a população que não trabalha, crianças e aposentados. O Brasil começou a viver isso lá no finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. As nossas crianças, as famílias tinham muitos filhos, 6,1 era a média de filhos por família na década de 60. Essas crianças todas começaram a envelhecer e começaram a entrar no mercado na década de 70. Ainda as famílias tinham muitos filhos, então esses jovens iam entrando no mercado de trabalho, e essa população economicamente ativa ia crescendo. Só tem um problema, está acabando. A previsão é que no final dessa década, a população, nós atingimos agora o nosso ápice, e no final dessa década vai começar a diminuir. O Brasil fez essa transição de uma maneira muito rápida. Nós fizemos em 20 anos o que a França levou 120 para fazer. Fizemos muito rápido. Nossa população, nós tínhamos muitos filhos, entraram no mercado de trabalho e agora eles estão envelhecendo e vão começar a sair do mercado de trabalho. E por que esse é o nosso maior problema? Porque existem basicamente 2 formas de um país crescer. Um país é como uma fábrica. Uma fábrica pode produzir mais se ela tem mais braços, mão de obra, ou se ela tem melhores máquinas, tecnologia. Um país é a mesma coisa. Se você bota um monte de gente no mercado de trabalho, esse país vai crescer. Porque a maior parte da população está trabalhando, está produzindo, está criando PIB. E o Brasil, nos últimos 20 anos, cresceu 2% ao ano em média. Só que 77% desse crescimento foi devido ao bônus demográfico, mais jovens no mercado de trabalho. E só 23% foi porque nós aprendemos a ser mais produtivos, melhores máquinas, tecnologias, melhores leis. Só 23% desse crescimento foi devido a isso. Só que aquela parte lá está deixando de existir, vai sumir, porque o nosso bônus demográfico acabou. Os nossos jovens estão envelhecendo e estão saindo do mercado de trabalho.
e nós não aprendemos a ser mais produtivos. O Brasil, então, está se tornando um país velho e nós não enriquecemos. Porque é nesse período que os países enriquecem, no bônus demográfico. A nossa única saída, portanto, é nós melhorarmos a nossa produtividade. É o lado que nós não conseguimos melhorar. Se nós não melhorarmos a nossa produtividade, preparem-se. O Brasil, nosso crescimento potencial vai ficar aí entre 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Um país que não resolveu os seus problemas de pobreza é muito pouco. Vou dar aqui para vocês pouquíssimas sugestões e perspectivas delas acontecerem na realidade. Talvez a melhor reforma que o Brasil possa fazer nesse momento para aumentar a produtividade é a nossa abertura comercial. Vocês acham que o Brasil é um país aberto? Nós não somos. Às vezes temos essa impressão porque podemos entrar num aeroporto e ir para um país estrangeiro, né? Porque nós podemos ver Netflix. O Brasil, dos países do G20, nós somos o país mais fechado do G20. Cuba tem mais comércio internacional do que o Brasil. Eu não estou brincando. Cuba exporta e importa mais do que o Brasil. O Brasil criou um mercado para dentro. Nós somos fechados. E por que isso é tão importante? Porque quando um país é aberto, ele se integra às cadeias globais de produção. Ele consegue, hoje em dia, não existe mais a manufatura completa, né? Um país produz... Que país produz o iPhone? É difícil dizer, porque é uma parte em cada país, né? É um componente em cada país, e a China vai lá e monta. Não existe mais essa manufatura completa, né? Então, o país, ou ele se integra às cadeias globais de produção, ou ele não vai ter eficiência, estou acabando já, ele vai produzir só para dentro dele mesmo. E foi o que o Brasil fez. O Brasil se fechou, ele não tem novas tecnologias e ele não tem concorrência. Quando você não precisa concorrer, eu tenho certeza que a empresa de vocês é muito eficiente, porque vocês concorrem. Agora, o nosso mercado interno é fechado. Nós somos hermeticamente fechados. Para alguém entrar aqui, mas é muito difícil. Por isso eu vou contar duas histórias para vocês bem rapidinha. A história do setor mais protegido do Brasil. O Collor estava certo, nós dirigirmos carroças. Vocês lembram que ele falou isso? Pois é, mas por que nós dirigimos carroças? Porque nós estamos há 60 anos protegendo o mercado automobilístico, porque ele está há 60 anos para se desenvolver, e não se desenvolve. Lembram dos benefícios concentrados e prejuízos difusos? Nós temos lá 5, 6 montadoras com muito poder, que fazem um enorme lobby para fechar o mercado automobilístico. Resultado, é o mercado mais protegido do Brasil. Isso não é fala, isso tem estudos econométricos que medem isso. O mercado automobilístico é o mais fechado do Brasil. Nós dirigimos carroças, projetos ultrapassados, carros que são refúgio no resto do mundo e caríssimos. E o pior, a indústria automobilística conseguiu se desenvolver? Não. Um estudo recente mostra que a nossa indústria automobilística perdeu 1% de eficiência ao ano desde o ano 2000. E não importa qual governo venha, nós temos um programa para esse pessoal. É Inova Auto, agora teve o negócio do IPI, aí, né, dos carros populares. Carro popular de 80 mil, né? É coisa que só no Brasil, né? Mas, enfim, é o setor mais protegido. Agora, quem é que vai para a rua protestar contra isso? Ninguém, porque os prejuízos estão dispersos. Agora, essa galera está ganhando muito. Nosso mercado é fechado. Quando alguém de fora vem para cá, eles não acreditam. Eles veem os nossos carros assim, nem sabiam que existiam essas coisas ainda, porque o mercado é fechado. Agora, em contraste, o setor que mais cresce no Brasil é também o setor menos protegido, o agronegócio. É o menos protegido do Brasil. E ainda conta com todas as ineficiências que nós temos na cadeia logística, estradas ruins, portos terríveis, tudo. É o setor que mais cresce. Nós crescemos a produtividade desse setor em 3% ao ano há 4 décadas. O Brasil é líder. O Brasil é líder. Mas por quê? Concorre com todos os mercados. Tem que ser eficiente. Se não for eficiente, não produz. Nós temos algumas vantagens comparativas, mas se não for eficiente, outros países também têm. Nós precisamos ser eficientes porque precisamos concorrer. Agora, a indústria no Brasil não precisa. Quer ver?
Quase metade das máquinas industriais no país é obsoleta. Claro, gente, não precisa de máquina nova. E até para fazer, assim, em defesa deles, é muito difícil trazer máquinas novas para o Brasil. Nós, há 70 anos, dificultamos a importação desse capital intensivo, né? Esse capital que é usado nas fábricas. Se você quiser trazer uma máquina para o Brasil, isso é impossível. A média das máquinas nas nossas indústrias é de 14 anos. Sabe qual é a média na Alemanha? 5 anos. Isso é produção ruim, né? Isso é linha de produção sendo parada, né? Isso é produtos de menor qualidade. Educação. Isso aqui é muito triste falar sobre isso, mas vamos lá. Para um país conseguir aumentar a sua produtividade, parece óbvio, né, que nós precisamos de um capital humano maior, né? Pelo menos é isso que a evidência empírica mostra. Olha só, o gráfico está ruim de ver, mas no lado de lá, nós temos a produtividade em dólar do trabalhador. E aqui, embaixo, os anos de estudo, né? Nós temos ali que o Chile, por exemplo, saiu em 1980 de 6 anos de estudo para, em 2010, ter quase 11 anos. E ele aumentou em quase $5.000 a produtividade do trabalhador. A Malásia saiu, em 1980, de 4 anos e meio, e em 2010 foi para quase 11 também. A produtividade disparou. A China saiu de 3 anos de 8 para 8 anos de estudo, o trabalhador fica em média nos bancos de ensino. E a produtividade de todos eles aumentou. Tem um exemplo que, aí, só para comparação, né? Que é para a gente ter um pouquinho de... Aqui, ó. Opa! Um exemplo aqui para a gente ver. Esse aqui é a Coreia, né? Essa é a Coreia. Coreia mesmo, nem se compara, né? Botou as pessoas mais tempo estudando, a produtividade explodiu. E o Brasil? O que aconteceu no Brasil? Todos os países, mais tempo na escola, maior produtividade do trabalhador. E no Brasil? No Brasil, aqui. O Brasil, olha o que aconteceu no Brasil. O nosso trabalhador, ele ficava 3 anos na escola, em 1980, e ele foi para 8 anos de educação. Só que a produtividade não se mexeu. Por quê? Ele está ficando muito tempo estudando e não tem qualidade. E não aprende. E outra coisa, nós estamos ensinando, formando pessoas para o que o mercado não exige, não pede. Como a gente forma? Se a gente formar uma pessoa numa faculdade e essa pessoa for trabalhar em um emprego de baixo valor agregado, não fez diferença, a produtividade da economia não aumentou. Porque nós formamos sem pensar no que nós estamos formando. Baixa qualidade e no que estamos formando. Resultado, o Brasil está empacado. E não me venham com essa que nós investimos pouco em educação. O Brasil investe mais do que 89% dos países. Investimos mais em percentual do PIB do que toda a média da OCDE, por exemplo. Então, nós investimos bastante, sim, não me venham com essa. O problema é que nós somos ineficientes. Ali, esse gráfico é interessante, é o isoeficiência, é o quanto que nós conseguimos transformar gasto em educação, né? O Brasil é o pior país do mundo em transformar gasto em educação. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é muito ruim nisso. Por último, combate à corrupção. Isso pode nos trazer ganhos enormes em produtividade também, porque o Brasil é o país clássico, né, de criar dificuldades, burocracias para vender facilidades. Só que o problema é que, como a gente combate a corrupção, nós combatemos errado. É isso mesmo, nós combatemos errado a corrupção. Porque nós pensamos que a corrupção é só um problema moral. De fato, é um problema moral, é um problema de falta de caráter do corruptor, aquele que pratica a corrupção. Mas mais que isso, lembram dos incentivos? É um problema de incentivos. Nós damos os incentivos errados. Se você quer tirar as moscas que rodam um delicioso presunto na janela, você vai ficar abanando as moscas? Ou é mais inteligente você colocar o presunto na geladeira? Me parece mais inteligente guardar o presunto. Só que o Brasil não faz isso.
Esse aqui é o índice de percepção, prestem atenção nesse mapa, esse aqui é o índice de percepção de corrupção no mundo. O Brasil está ali, os países mais em vermelho são os percebidos como mais corruptos. Agora eu vou mostrar para vocês, prestem atenção nesse mapa, vou mostrar os países mais burocráticos e onde é mais difícil de se fazer negócios no planeta. Mapa da corrupção, mapa da liberdade econômica. Os mais escuros também é onde é mais difícil fazer negócio, onde existe mais burocracia. Os mais burocráticos, onde é mais difícil fazer negócio, também são os países mais corruptos. Tirar o presunto da janela é dar liberdade para as pessoas empreenderem. Tirar os carimbos, os alvarás, não depender de um secretário, não depender de um vereador, não depender de um prefeito para dizer que você pode produzir pelo seu país. Isso é acabar com a corrupção. Só que enquanto nós tivermos tanta burocracia, pessoas mal intencionadas vão se interessar em vender favores. Para terminar, a mudança não virá de cima, pessoal. A gente tem que largar essa doce ilusão de que em outubro nós vamos lá e vamos votar em alguém e isso vai resolver o Brasil. Como seria fácil, né? Teclar algumas teclinhas e pronto, você resolveu o Brasil. Não vai. Sabe como é que a gente muda? Aqui, conversando, de forma descentralizada. Grupos indo influenciando outros grupos. Só assim a gente consegue mudar. Cultive o ceticismo. Lembrem-se, cultive o ceticismo. Pô, Bruno, mas você é um político. Pois é, bom, não estou em cargo, mas eu gosto muito. Só que eu só acredito naquelas pessoas, naqueles políticos que querem limitar o próprio poder e que querem diminuir a burocracia do Estado. Todos os outros que não querem diminuir o próprio poder e a burocracia do Estado, ou eles estão mal informados ou mal intencionados. É só isso. Então cultive o ceticismo, gente. Aquele político que você gosta bastante, ele tem uma agenda, ele tem os incentivos dele. Descubra, avalie os atos, o que ele faz de fato e não o que ele fala. Porque hoje em dia dá muito mais resultado produzir conteúdo para rede social do que trabalhar de fato. Dá muito mais resultado. O custo-benefício é muito maior de você produzir um bom conteúdo do que produzir resultado de fato. Então, fiquem atentos. E, por último, princípio versus lados. Isso aqui é importantíssimo. Tá? O Brasil, na minha opinião, nós não evoluímos muito no debate político porque nós temos mais lados do que princípios. E isso é terrível. Nós dividimos o Brasil em lados e aí, quando é o meu político, pode. Quando é o político do outro, quando é o político do outro lado, não pode. Gente, se nós não começarmos a ter princípios e dizer que errado é errado, independente de quem faz, e certo é certo, independente de quem faz, vai ser muito difícil nós avançarmos politicamente. Porque quando eu não estou no poder, eu vou ficar dizendo, que errado o que ele está fazendo. Aí quando eu estou no poder, eu vou lá e vou fazer alguma coisa e o meu pessoal vai torcer e dizer que é certo. Então a gente não evoluiu nada. Nada. Mais do que ter lados, nós precisamos começar a ter princípios. Eu vejo uma porrada, eu acho um absurdo o que está acontecendo no Brasil, né? O Alexandre de Moraes aí, prendendo gente a rodo, prendeu agora o Monark, agora, aquele youtuber, sem ele ter infringido, ele não consegue dizer qual é o crime que o Monark cometeu. Mas o cara está preso não, né? O cara foi censurado, ele teve a vida censurada, conta bancária, redes sociais, e ele não consegue dizer qual foi o crime que o Monark cometeu. E o que acontece? Eu estou lá dizendo que tá errado isso, e tem um pessoal que não gosta do Monark, que é do outro lado, aplaudindo. Esse pessoal não sabe o mal que está fazendo. Porque hoje é o cara que você não gosta, amanhã é você. Então tenha princípios e não lados, pelo amor de Deus. Cultive o ceticismo, tenha princípios, e esse é o último slide, graças a Deus, para eu não incomodar mais vocês. Mas, para finalizar, gente, nós precisamos no Brasil de mais plantadores de tâmaras. Eu descobri, um tempo atrás, um provérbio árabe que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. Eu não sei se vocês sabem, mas as tamareiras, elas levam cerca de 80, 90 anos para dar frutos. Você planta uma tamareira e você morre antes dela dar fruto. Que loucura, né? Mas então, como nós comemos tâmaras, então?
Se quem planta não come, como que nós comemos tâmaras, né? É porque teve alguém que plantou aquilo que não ia colher. Plantou pelo plantar, porque era o que devia ser feito, e não pelos frutos que ele podia colher depois. O Brasil está precisando de mais colhedores de tâmaras. Nós precisamos, eu sei que vocês querem mudar o nosso país também, nós precisamos pensar um pouquinho mais nisso. Isso inclui nós fazermos sacrifícios pessoais também, porque é muito fácil também apontar mudança lá, né? Mas este outro Brasil, tenho certeza, essas mudanças necessárias para um outro Brasil vai atingir vocês também. Vocês vão precisar, em algum momento, fazer sacrifícios para a gente ter esse outro Brasil. Então, plantem tâmaras quando vocês tiverem a oportunidade de plantá-las. Muito obrigado.